Oi, pessoal. Bom, então, na nossa última videoaula, nós analisamos a Era Vargas, sobretudo no período que vai, então, do governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 e 1937, e o objetivo de hoje seria refletir sobre o último período da Era Vargas, conhecido como o governo ditatorial, que vai de 1937 a 1945, também conhecido como Estado Novo. Bom, então, de acordo com as regras da Constituição promulgada em 1934, o mandato do Getúlio Vargas terminaria em 1938, ou seja, teria que se ter novas eleições para a presidência da República. Só porque em nenhum momento o Getúlio Vargas ele pretendia abandonar o cargo de presidente da República e o poder, o controle do Brasil. Tanto que já no final de 1937, em conjunto com o Serviço Secreto do Exército, se noticia uma suposta descoberta de que havia um plano comunista para se tomar o regime democrático no Brasil, acabar com o governo de Vargas e se iniciar um regime comunista no Brasil. Isso ficou conhecido como Plano Cohen. Bom, depois de um tempo, se descobriu de que esse Plano Cohen ele foi uma farsa tramada pelo próprio governo. Então, Getúlio Vargas articulou um golpe de Estado para se manter no poder, inventando esse perigo comunista, inventando esse Plano Cohen. Tanto que, em 1937, se decreta o estado de guerra e a polícia política do Getúlio Vargas vai prender um grande número de adversários políticos e opositores do governo, sem haver uma investigação e um direito de defesa dessas pessoas. Ainda, em fins de 1937, Vargas também vai ordenar um cerco militar ao Congresso Nacional. E ele vai, então, fechar o poder legislativo, vai se interromper as atividades tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Ele também vai outorgar uma nova Constituição para o Brasil, em 1937. Então, a gente tem aí o início do chamado governo ditatorial, também conhecido como o Estado Novo. É decretado o estado de emergência e, com isso, o governo, a polícia política do governo, tem plena autorização de invadir casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las sem um direito próprio de defesa, né, de acordo com os trâmites legais. Os partidos políticos vão ser extintos e as eleições democráticas suspensas. Então, com isso, Getúlio Vargas consegue se manter no poder, consegue se manter no cargo de presidente da República. Todas as greves, organizações trabalhistas e manifestações que fossem contrárias ao governo foram proibidas. Essa polícia política do governo Vargas, ela vai perseguir milhares de cidadãos, do qual muitos foram presos, torturados e mortos. A gente aí destaca uma figura muito conhecida que foi presa sem julgamento, sem investigação e direito à defesa, que foi o Graciliano Ramos, o autor de Vidas Secas. Bom, mas para o governo Vargas empreender essas ações, eles necessitavam ou objetivavam ter o apoio da população. E para ter esse apoio, então, em 1939, eles criaram o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, também conhecido como DIP. Então, esse órgão, ele tinha o objetivo de disseminar as ideias do governo, mas também censurar ideias contrárias, ou seja, impedir que críticas ao seu governo chegassem em todos os meios de comunicação social, como o rádio, o cinema, o teatro e a imprensa. Um programa que ficou muito conhecido, então, por disseminar essas ideias do governo Vargas, foi um programa de rádio chamado A Hora do Brasil. Hoje ele se chama A Voz do Brasil. Então, ali por volta das 7, 10 horas da noite, sempre passava esse programa no rádio. Ele também ficou conhecido como A Hora da Desliga ou Fala Sozinho, porque muitas pessoas se negavam a ouvir essas notícias de acordo com as ideias e valores do governo Vargas e desligavam seus rádios na hora que esse programa começava. O DIP, ele também foi responsável pela criação e produção
de milhares de cartazes e propagandas que apresentavam sempre Getúlio Vargas como o salvador da pátria, como o único capaz de conduzir a nação brasileira aos rumos de crescimento, de engrandecimento, enfim. Então, ó, a gente tem essa imagem ao lado, que é a capa da cartilha Getúlio Vargas, que se intitula O Amigo das Crianças, de 1940. Então, a gente vê, né, um Getúlio sorridente, que tem o carinho das crianças, que tem o apoio da população brasileira. Aqui, mais uma imagem que vai na mesma toada, na mesma ideia da imagem anterior. E uma das características desse governo Vargas era de que ele tinha influência de regimes fascistas e nazistas. A gente pode comparar através do sistema de propagandas, né, da maneira como elas eram construídas. Sempre colocar, então, ele como um ser altivo, com o apoio da população, despertando o sorriso das crianças, e isto era feito também no governo nazista de Hitler. Então, aqui, na esquerda, a gente tem uma imagem de um livro alemão, a capa de um livro alemão que se chamava Crianças, o que você sabe sobre o Führer? No caso, sobre Hitler, datado de 1933. Já na figura direita, a imagem de Getúlio Vargas, que foi reproduzida no slide anterior. Um outro órgão que foi muito importante para se disseminar as ideias do governo Vargas foi o Ministério da Educação. Então, se objetivava difundir a ideologia do governo nas escolas. Então, com isso, se colocando a obrigatoriedade do ensino de moral e civismo, canto coral com repertório musical nacionalista, sempre exaltando o Brasil, suas riquezas nacionais, desfiles e paradas de estudantes em comemoração de datas cívicas, para se lembrar dos marcos da história do Brasil, os livros didáticos sempre promovendo um culto à figura de Getúlio Vargas e ao seu governo, embora sempre também se houve resistências ao governo de Vargas, a gente tem que destacar. Bom, então, para fechar, fazer uma pequena reflexão sobre o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela acontece, então, no mesmo período do Estado Novo. Ela vai de 1939 a 1945. Em linhas bem gerais, ela marca, então, um conflito entre os países aliados, encabeçados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela União Soviética, também se destaca a França, e os países do eixo, que eram, então, a Alemanha, a Itália e o Japão. De início, o Brasil procurou se manter neutro frente à Segunda Guerra Mundial. Por quê? O grande objetivo era tirar o maior proveito possível e obter o maior número de vantagens político-econômicas. Então, logo, o Brasil não se posicionaria e manteria relações comerciais com os países aliados e também com os países do eixo. Só porque, à medida que a guerra avança, também se avança a pressão para que o Brasil se posicionasse e tomasse partido. Tanto que em 1941, o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais e apoiar os aliados, principalmente os Estados Unidos. Então, em troca do apoio aos aliados, o governo dos Estados Unidos ajudou com o financiamento da construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, que vai ser muito importante para o plano de industrialização do Brasil. Esse aspecto econômico a gente vai analisar na próxima videoaula. Bom, a Alemanha não vai reagir bem quando teve conhecimento do apoio brasileiro aos aliados. Um dos principais parceiros econômicos brasileiros era a Alemanha. Então, basicamente, já em 42, vários submarinos alemães torpedearam e afundaram 9 navios brasileiros, matando em média 600 pessoas. Então, em 31 de agosto de 1942, o governo brasileiro declara guerra às potências do eixo. Vai mandar tropas para lutar na Segunda Guerra Mundial, já bem no finalzinho dela, apenas em 1944. Os brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra ficaram conhecidos como a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Foram mandados, então, mais de 25 mil soldados. Aqui são algumas capas de jornais que circularam pelo país. Então, a gente vê a capa do Globo, a capa do Estado de São Paulo, a capa do Dia, a capa do Diário Pernambucano, falando sobre, então, esse posicionamento do Brasil, declarando guerra à Itália, à Alemanha e Japão. Aqui, só para fechar, é uma foto, então, de alguns soldados da FEB, já em Monte Castelo, um dos palcos de batalha da Segunda Guerra Mundial.
Aqueles estão até parecem felizes, contraídos e sorridentes, né? Mas a realidade durante a guerra não foi bem essa. As tropas brasileiras sofreram muito com o frio europeu, não estavam preparados, não tinham roupas preparadas para lidar com o frio. Os turnos dos soldados eram os piores que tinham no campo de batalha, eles passaram muita fome, sofreram uma série de problemas lá. Mas enfim, por hoje é isso, e na próxima videoaula a gente vai analisar alguns aspectos econômicos e as relações trabalhistas do período Vargas, e como também termina a Era Vargas.